a importância do exame do estado mental realizado pelo psiquiatra. O exame psiquiátrico, diferentemente do exame físico de outras especialidades, é realizado concomitantemente à obtenção dos dados de história clínica. É possível também a realização de testes formais específicos, como testes de memória, atenção, capacidade para cálculo, orientação temporoespacial, orientação visoespacial, leitura, escrita, entre outros. Basicamente, a descrição do estado mental envolve a descrição da aparência, do comportamento, da fala, das ações e dos pensamentos do paciente. É de extrema importância o registro do humor e do afeto, bem como da adequação das respostas emocionais do paciente. O humor pode ser definido como uma emoção abrangente que colore a percepção que a pessoa tem do mundo, sendo importantes a profundidade, a intensidade, a duração e também as flutuações do humor. Já o afeto é a expressão externa da resposta emocional, podendo ser observado também nas expressões faciais e atitude corporal, incluindo-se a quantidade e amplitude do comportamento expressivo. O afeto pode ser congruente ou incongruente com o humor, e tal congruência deve ser anotada. Além disso, deve ser observada a adequação das respostas emocionais do paciente ao contexto tanto da situação da consulta quanto ao assunto que está sendo discutido. O registro da fala deve incluir a quantidade, a velocidade de produção e a qualidade da produção verbal, anotando-se os possíveis distúrbios, como a gagueira, o sotaque, os distúrbios do ritmo e as afasias. Devem-se observar possíveis distúrbios de percepção, como alucinações e ilusões, notando-se não só o sistema sensorial afetado, mas também o seu conteúdo. Também o pensamento deve ser analisado, tanto em seu processo ou forma, referindo-se ao modo como o paciente reúne suas ideias e as associa, quanto ao seu conteúdo, ou seja, suas ideias, crenças, preocupações. É importante avaliar a capacidade para o pensamento abstrato, o nível de inteligência, o controle de impulsos e, por fim, a sua capacidade de julgamento e insight sobre si mesmo e seus problemas. Ainda dentro do exame do estado mental, deve-se incluir a avaliação do psiquiatra sobre a confiabilidade das informações prestadas pelo paciente. Transtornos cognitivos. Cognição é o conjunto dos processos mentais usados no pensamento, na percepção, na classificação, reconhecimento, ou seja, a capacidade de conhecer, de perceber o mundo à nossa volta. Os distúrbios cognitivos, portanto, são aqueles em que esses processos e capacidade encontram-se diminuídos. Os transtornos cognitivos são subdivididos em 3 síndromes principais: o delírio, a demência e os transtornos amnésticos. Delírio. O delírio é uma síndrome, não devendo ser confundido com o sintoma delírio. Enquanto este é um sintoma caracterizado por um distúrbio do julgamento da realidade que não se modifica em face a um raciocínio correto e lógico, aquele é um conjunto de sinais e sintomas comuns a várias afecções e que se caracteriza por um comprometimento de início agudo da consciência, geralmente acompanhado de comprometimento global das funções cognitivas e de curso breve e flutuante, podendo melhorar rapidamente se a causa for identificada e eliminada. Comumente, encontram-se associados a alterações do humor, da percepção, do comportamento,
muitas vezes com agitação psicomotora e reações violentas. Outras com diminuição global da atividade psicomotora. Também podem ser encontrados tremores, nistagmo, asterixes, incoordenação motora, incontinência urinária e disartria. Suas causas são variadas, estando entre as principais as doenças do SNS, doenças sistêmicas e intoxicação ou abstinência de agentes farmacológicos ou tóxicos. A abstinência do álcool é talvez a causa mais conhecida pela população em geral de delirium, sendo classicamente denominada delirium tremens. Demência. A demência, em contraste com o delirium, é uma síndrome caracterizada por múltiplos comprometimentos nas funções cognitivas, mas sem comprometimento da consciência. Podem ser afetadas na demência a inteligência geral, a aprendizagem, a memória, a linguagem, a orientação, a percepção, a atenção e concentração, o julgamento e as habilidades sociais, além da solução de problemas e até a própria personalidade. Isto acarreta um comprometimento significativo no funcionamento social ou ocupacional, geralmente causando situações de desconforto importante, em geral mais aos familiares do que ao próprio paciente. Sendo uma síndrome, também pode ter diversas causas e o seu curso depende dessa etiologia, podendo ser progressivo ou estático, permanente ou reversível, mas quase sempre de início insidioso. Estima-se que aproximadamente 15% dos indivíduos com demência tenham causas reversíveis, caso o tratamento seja instituído a tempo antes da ocorrência de um dano irreversível, o que acentua a necessidade de encaminhamento e investigação etiológica tão logo quanto possível. A maioria dos casos de demência é devido à doença de Alzheimer, e uma boa porcentagem dos casos restantes é devido a distúrbios vasculares, podendo ainda ser causada por outros processos neurodegenerativos, traumatismo craniano, tumores cerebrais, distúrbios metabólicos, doenças inflamatórias sistêmicas e até infecções, inclusive a AIDS, entre outras. Na maior parte dos casos, o comprometimento da memória é importante, aparecendo precocemente no desenvolvimento da doença e tipicamente acometendo em primeiro lugar a memória recente, para só nos estágios mais avançados prejudicar a memória remota. Transtornos amnésticos. Os transtornos amnésticos são caracterizados pelo único sintoma de transtorno de memória, causando um comprometimento significativo no funcionamento social ou ocupacional. Diferentemente da demência, não existem quaisquer outros sinais ou sintomas de comprometimento cognitivo além da memória, e nem a atenção nem a consciência encontram-se prejudicadas como no delirium. A amnésia pode ser anterógrada ou retrógrada. As principais causas de transtornos amnésticos são condições médicas sistêmicas, como a deficiência de tiamina, a vitamina B1, a hipoglicemia e a hipóxia. Condições primariamente cerebrais, como convulsões, tumores e infecções, e substâncias químicas, sejam medicamentos, sejam drogas ou substâncias de abuso, incluindo o álcool. A etiologia da esquizofrenia está ainda longe de ser definida, e dados de pesquisas são absolutamente desnorteantes, como por exemplo o fato de as pessoas que futuramente apresentam esquizofrenia têm uma maior probabilidade de terem nascido no inverno e início da primavera, e menor probabilidade de terem nascido no final da primavera e no verão. Assim, no hemisfério sul, os esquizofrênicos nascem mais nos meses de julho a setembro, enquanto que no hemisfério norte, de janeiro a abril.
Também a distribuição geográfica da esquizofrenia é incompreensível, com algumas regiões apresentando uma prevalência desproporcionalmente alta da doença. Além disso, os estudos com gêmeos monozigóticos apresentam uma taxa de concordância de 50%, o que significa que existe uma interação entre fatores biológicos, genéticos e ambientais, além de fatores psicológicos não compreendidos. Embora o achado de que gêmeos monozigóticos criados por pais adotivos têm esquizofrenia na mesma razão que seus irmãos gêmeos criados pelos pais biológicos sugira que a influência genética supera a influência ambiental. Apesar de tantas incertezas, o estudo dessa patologia é extremamente intrigante e apaixonante, qualquer que seja a óptica pela qual se aborda a questão. Os sintomas que caracterizam a esquizofrenia em todos os seus subtipos são os delírios, as alucinações, o discurso desorganizado, o comportamento amplamente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos, ou seja, embotamento afetivo, mutismo ou avolição. Bastam 2 destes sintomas presentes por uma porção significativa de tempo durante o período de 1 mês para caracterizar a esquizofrenia, desde que os sintomas levem a uma disfunção social ou ocupacional e que persistam sinais contínuos da perturbação por pelo menos 6 meses. Devem ser excluídos para o diagnóstico os transtornos do humor, a existência de uma condição médica geral ou o uso de substâncias que possam levar aos sintomas. Caracteristicamente, os períodos de remissão são incompletos, apresentando muito frequentemente sintomas negativos, principalmente o embotamento afetivo ou até mesmo os sintomas descritos, embora de forma atenuada, sendo este estado conhecido muitas vezes como defeito esquizofrênico. Além das características gerais descritas acima, dividimos a esquizofrenia em alguns subtipos: o paranoide, o desorganizado e o catatônico, havendo também a caracterização dos tipos indiferenciado e residual. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Esquizofrenia. A esquizofrenia é a psicose por excelência, desafiando neurologistas e psiquiatras através da história da medicina e cuja fisiopatologia ainda está longe de ser compreendida. Diferentemente das neuroses, onde processos psicológicos muitas vezes podem ser desvendados como processos causadores dos sintomas e dos distúrbios do humor que têm em si uma lógica intrínseca e que apresentam episódios de remissão completa e funcionamento normal entre os surtos, os pacientes esquizofrênicos fogem às tentativas de compreensão e, mesmo nos períodos de remissão, apresentam um pensamento muitas vezes incongruente e desafiador. O paciente típico com esquizofrenia poderia ser aquilo que está no imaginário popular como o louco varrido, com delírios e alucinações em profusão e objeto de tantas piadas e preconceitos. Talvez isto denote um muito comum medo do desconhecido e a incapacidade das pessoas para lidar com aquilo que é muito diferente de si. De fato, é uma das opiniões difundidas entre os médicos o fato de ser necessário, de certo modo, entrar no mundo do esquizofrênico para poder abordá-lo de modo terapêutico. Esquizofrenia tipo paranoide. Na esquizofrenia paranoide, existe uma preocupação significativa com um ou mais delírios ou alucinações auditivas frequentes, e não se encontram proeminentes nem o discurso
nem o pensamento desorganizados, nem tampouco o comportamento catatônico ou o afeto embotado ou inadequado. Em geral, os delírios são de perseguição ou de grandeza, sendo os pacientes tipicamente tensos, desconfiados e frequentemente hostis e agressivos, mas às vezes podem se comportar bastante bem, socialmente, tendo a inteligência intacta nas áreas não invadidas pelos delírios. Esquizofrenia tipo desorganizado ou hebifrênico. Na esquizofrenia hebifrênica ou desorganizada, são proeminentes o discurso desorganizado, o comportamento desorganizado e o afeto embotado ou inadequado, sem, no entanto, serem satisfeitos os critérios para o tipo catatônico. Os pacientes são geralmente ativos, porém de uma maneira desprovida de propósito, com um pensamento extremamente desagregado e um contato pobre com a realidade. Geralmente, há um grande prejuízo na aparência e no comportamento social, e as respostas emocionais são inadequadas, sendo comum o paciente gargalhar sem qualquer razão aparente. Esquizofrenia tipo catatônico. A forma catatônica da esquizofrenia caracteriza-se principalmente pelas alterações na atividade psicomotora, com imobilidade motora, atividade motora excessiva, aparentemente desprovida de propósito e não influenciada por estímulos externos, às vezes com uma rápida alternância entre os extremos de estupor e excitação. São comuns extremos negativismo, caracterizado por uma resistência aparentemente despropositada a toda e qualquer instrução ou manutenção de uma postura rígida contra tentativas de imobilização, mutismo, peculiaridades de movimento voluntários, evidenciada por posturas inadequadas ou bizarras, movimentos estereotipados, maneirismo proeminentes, trejeitos faciais proeminentes, ecolalia e ecopraxia. Muitas vezes acabam ferindo a si mesmo ou a outrem durante o estupor ou a excitação e às vezes chegam à desnutrição ou à exaustão, o que pode exigir cuidados clínicos. Esquizofrenia tipo indiferenciado. Quando não se pode caracterizar nenhum dos tipos acima, o paciente esquizofrênico é classificado como sendo de tipo indiferenciado. Em geral, observa-se características mistas, com delírios de temas diferentes, agitação e pensamento desorganizado, porém sem critérios completos para caracterizar um dos subtipos. Esquizofrenia tipo residual. Se o paciente não apresenta delírios ou alucinações proeminentes, nem discurso desorganizado ou comportamento amplamente desorganizado, nem comportamento catatônico, mas existem evidências contínuas de perturbação caracterizada por sintomas negativos ou sintomas acima de forma atenuada, como crenças estranhas ou experiências perceptuais incomuns, caracteriza-se a esquizofrenia como sendo do tipo residual. São evidentes o embotamento emocional, o retraimento social, o comportamento excêntrico, além de pensamento ilógico e afrouxamento das associações. Se existem delírios ou alucinações, elas não são proeminentes, nem acompanhadas por forte afeto. Transtorno esquizofreniforme. O transtorno esquizofreniforme é idêntico à esquizofrenia, exceto pela duração de seus sintomas, que é de pelo menos um mês, porém menos de 6 meses, com retorno à normalidade após a resolução do quadro. A grande diferença se faz em relação ao prognóstico, uma vez que o transtorno esquizofreniforme pode ter um bom prognóstico que é evidenciado por alguns aspectos preditivos, principalmente o aparecimento de confusão ou perplexidade no auge do episódio psicótico.
Também a ausência de embotamento afetivo, o bom funcionamento social e ocupacional antes da doença e a rápida instalação dos sintomas psicóticos proeminentes são indicadores de provável bom prognóstico. Outro aspecto é que quanto mais breve for a doença, melhor tende a ser o prognóstico. Os pacientes com transtorno esquizofreniforme têm uma tendência significativa de entrar em um período de depressão após o período psicótico, melhorando se acompanhados psicoterapicamente. Transtorno esquizoafetivo. O transtorno esquizoafetivo tem características tanto da esquizofrenia quanto dos transtornos do humor, incluindo todos os sinais e sintomas da esquizofrenia, acompanhado de episódios de mania e transtornos depressivos, podendo os sintomas da esquizofrenia serem concomitantes ou alternados com os transtornos de humor. A evolução tanto pode ser na forma de exacerbações e remissões, como nos transtornos de humor, como um curso deteriorante a longo prazo. Transtorno delirante. O transtorno delirante é um transtorno psiquiátrico onde os sintomas proeminentes são os delírios. Foi chamada anteriormente de paranoia ou transtorno paranoide, porém os delírios não são necessariamente sempre de natureza persecutória, tornando tais termos inadequados. Os delírios no transtorno delirante podem ser de grandeza, eróticos, de ciúmes, somáticos ou mistos, além de persecutórios. A diferenciação com a esquizofrenia se faz pela ausência de outros sintomas vistos nesta última, como alucinações proeminentes, embotamento afetivo, transtornos do pensamento, catatonia, além da natureza de seus delírios não ser tão bizarra quanto nos esquizofrênicos. Em geral, são coisas até plausíveis, ainda que improváveis. Também o comprometimento funcional é mais leve quando comparado à esquizofrenia. Já a diferenciação com os transtornos do humor se faz pelo fato de que os pacientes com transtorno delirante não apresentam toda a gama de sintomas afetivos visto nos transtornos do humor, embora tenham um humor consistente com o conteúdo de seus delírios. Os delírios podem ser de vários tipos, classificados em erotomaníacos, grandiosos, ciumento, persecutório, somático ou misto. Transtorno psicótico breve. Transtornos psicóticos breves são episódios de curta duração, em que pelo menos um sintoma importante de psicose aparecem, em geral com início súbito. Nem sempre incluem todo o padrão sintomático apresentado na esquizofrenia, sendo também mais comuns sintomas afetivos, confusão e comprometimento da atenção do que na esquizofrenia. Sempre deve ser afastada uma causa médica geral ou o uso de alguma substância, seja medicamentosa ou de abuso. Os transtornos psicóticos breves podem ser desencadeados ou não por fatores estressantes acentuados, ou por uma série de fatores estressantes menos importantes que, em conjunto, se tornassem demasiadamente intensos. São incluídos aqui os episódios iniciados dentro das primeiras 4 semanas do puerpério, que caracteriza uma síndrome específica de psicose puerperal. Outros transtornos psicóticos. Outros transtornos psicóticos incluem os transtornos devidos a condições médicas gerais e os transtornos psicóticos induzidos por substâncias. Também existem transtornos raros, atípicos, como o transtorno psicótico compartilhado, a psicose ostocópica, a síndrome de Capgras e síndromes específicas ligadas a certas culturas, como coro, em populações do Sudeste Asiático e algumas áreas da China, e o vitigo, em índios Cri, Ojibwe
e Soto, na América do Norte, entre outras. Transtornos de humor. O humor, estado emocional interno de uma pessoa, varia normalmente em uma pessoa segundo suas experiências de vida, seus sucessos e fracassos em seus projetos, seus relacionamentos, suas ambições. Dessa maneira, o humor pode estar elevado, deprimido ou neutro, em uma ampla faixa da variação, e as pessoas apresentam um repertório igualmente variado de expressões afetivas. Geralmente, as pessoas estão mais ou menos no controle de seus humores e afetos, levadas em consideração, evidentemente, as alterações surpreendentes da própria existência. Os transtornos do humor constituem um grupo de condições clínicas caracterizadas pela perda deste senso de controle e uma experiência subjetiva de grande sofrimento, geralmente sendo relatada uma qualidade inefável, porém distinta, do estado patológico pelos pacientes. É importante frisar-se uma certa dissociação entre o humor do paciente e seu estado psicossocial real, embora nos casos de depressão maior, muitas vezes, a funcionalidade social e pessoal acabem por ser comprometidas, levando a uma congruência do humor e do seu estado real. Os transtornos do humor são divididos em transtornos depressivos e transtornos bipolares, sendo os pacientes com um episódio unicamente de mania, classificados como tendo transtorno bipolar 1, sendo raros os casos em que não se manifestam também episódios depressivos no curso da doença destes pacientes. Infelizmente, com a opressão socioeconômica cada vez maior imposta pelos modelos e padrões ocidentais de vida, voltada principalmente para a valorização da posição econômica e social, em detrimento dos valores morais, interpessoais e religiosos, observar-se uma tendência indiscutível dos indivíduos permanecerem a maior parte do tempo nas faixas deprimidas do contínuo do humor, facilitando a tendência, também influenciada pelos interesses econômicos, de se diagnosticarem e tratarem em excesso os transtornos do humor, em especial a depressão leve e distimia. Outro fator que contribui para esse excesso diagnóstico e terapêutico são as consultas cada vez mais breves, ditadas pelas pressões dos sistemas de saúde pública e privada e pela má formação dos médicos, em geral, quanto à visão holística do ser humano. Transtornos depressivos. Os transtornos depressivos são caracterizados basicamente pelo humor deprimido, onde a perda de interesse ou prazer acompanham a sensação de tristeza, a desesperança, a sensação de inutilidade. O suicídio é uma preocupação constante quando se trata de pacientes deprimidos, uma vez que cerca de 2/3 deles pensam em se matar e de 10 a 15% efetivamente cometem o suicídio. Praticamente todos os pacientes deprimidos queixam-se de uma diminuição de energia, com dificuldade para terminar tarefas, comprometimento do desempenho na escola ou no trabalho e motivação diminuída para assumir novos projetos e tarefas. A insônia também é frequente, especialmente e caracteristicamente despertando de madrugada, com múltiplos despertares durante a noite, quando geralmente ficam pensando sobre seus problemas. A maioria dos pacientes tem perda de apetite, com correspondente perda de peso, porém alguns têm a reação contrária. Também o aumento de sono, principalmente a sonolência diurna, pode ser relatado. Quase sempre os pacientes deprimidos têm concomitantemente queixa de ansiedade e é comum encontrar-se já em uso de medicamentos ansiolíticos. Basicamente, existem duas entidades clínicas relacionadas apenas à depressão:
o transtorno depressivo maior e o transtorno distímico, estando a depressão presente também nos distúrbios bipolares. Várias condições médicas não psiquiátricas podem levar a episódios de depressão, como também algumas substâncias químicas, com uma lista bastante extensa de condições e substâncias potencialmente envolvidas, que devem ser afastadas antes de se diagnosticar um transtorno depressivo. Você está assistindo a mais uma aula da Associação Brasileira de Psicanálise Insight. Todos os direitos reservados. Transtorno depressivo maior. Para se diagnosticar o transtorno depressivo maior, é necessário que haja pelo menos um episódio depressivo maior, que necessita de um período mínimo de 2 semanas de duração para ser caracterizado, havendo pelo menos 5 dos sintomas descritos, concomitantemente, havendo pelo menos o humor deprimido ou a perda de prazer ou interesse. Com esses critérios mais rígidos, espera-se padronizar um pouco melhor o diagnóstico da depressão, embora em nosso meio nem sempre os critérios sejam utilizados corretamente. Os episódios depressivos maiores podem ainda ser classificados segundo sua gravidade, desde o episódio leve, passando pelo moderado, até os severos, com ou sem aspectos psicóticos, que por sua vez podem ser congruentes com o humor ou não. Os transtornos depressivos maiores também são divididos em episódios únicos, os recorrentes, quando há na história pelo menos 2 episódios depressivos maiores com pelo menos 2 meses de intervalo, durante os quais não são satisfeitos os critérios para episódio depressivo maior. O luto, ou seja, a situação de perda de um ente querido, também pode levar uma pessoa a reunir os critérios diagnósticos para um episódio depressivo maior, porém não deve ser considerado como tal, a menos que uma resolução do quadro não ocorra ou que os sintomas se tornem especialmente severos, como a ideação suicida, sentimento de culpa, mumificação, ou seja, manter os pertences do falecido exatamente como estavam antes do óbito, ou uma reação de aniversário particularmente severa, ocasionalmente incluindo uma tentativa do suicídio. O curso dos transtornos depressivos maiores é de início agudo, embora sintomas depressivos significativos possam ser vistos em cerca de metade dos pacientes, mas sem um transtorno de personalidade definido pré-mórbido, e em geral, o primeiro episódio depressivo maior ocorre antes dos 40 anos de idade. Um episódio depressivo maior não tratado dura aproximadamente de 6 a 13 meses, sendo que a duração dos episódios tratados é em média de 3 meses, sendo este o tempo mínimo para o tratamento com antidepressivos, uma vez que sua suspensão precoce quase sempre resulta no retorno dos sintomas. Com a progressão do transtorno, a tendência dos episódios é de ficarem mais frequentes e de maior duração, com uma média de 5 ou 6 episódios ao longo de 20 anos. De 5 a 10% dos pacientes com o diagnóstico inicial acabam por ter episódios maníacos, num período de 6 a 10 anos do primeiro episódio depressivo, após uma média de 2 a 4 episódios depressivos maiores. O prognóstico do transtorno depressivo maior não é tão benigno como acreditam alguns, comparando com a esquizofrenia. Se é verdade que a maioria dos pacientes recupera-se completamente após um primeiro episódio, a taxa de recorrência dos episódios é extremamente alta, chegando a 75% nos 5 primeiros anos. Isso faz deste um transtorno crônico, com recaídas e com tendência ao intervalo entre as recaídas de diminuir e a gravidade de cada episódio de aumentar, o que pode ser melhorado com o tratamento psicofarmacológico profilático.
Transtorno distímico. O transtorno distímico se diferencia do transtorno depressivo maior principalmente pelo fato de que os sintomas são crônicos e não episódios. Caracteriza-se por um humor deprimido durante a maior parte do dia, na maioria dos dias cronicamente. O termo distimia significa literalmente mau humor, mas foi alterado na última revisão do DSM para transtorno distímico. Antes de 1980, várias denominações haviam sido dadas para a mesma situação clínica, como neurose depressiva, personalidade ciclotímica, personalidade melancólica, depressão caracterológica. Os sintomas clínicos são similares ao do transtorno depressivo maior, porém sua presença é constante e, em geral, de menor severidade, podendo variar em gravidade ao longo do tempo. Apesar desta severidade menos intensa, o que pesa realmente para o diagnóstico diferencial é a falta de episódios delimitados. Por definição, também, os pacientes distímicos não têm quaisquer sintomas psicóticos. Deve-se estar atento, no entanto, para sintomas comuns no transtorno distímico, como a preocupação obsessiva com questões relacionadas à saúde e queixas frequentes de tratamento injusto por parentes e pessoas de convívio próximo, que podem ser erroneamente interpretadas como delírios persecutórios ou somáticos, sendo mesmo difícil por vezes a diferenciação. Transtornos distímicos são comuns o divórcio, o desemprego e os problemas sociais, em decorrência do transtorno distímico, além de dificuldades de concentração, levando a baixo desempenho escolar ou profissional, e as queixas físicas e sua investigação podem fazer com que o paciente perca muitos dias de trabalho e até compromissos sociais. A estimativa entre os pacientes com transtorno depressivo maior é de que 40% satisfaçam também os critérios para transtorno distímico, uma situação conhecida como depressão dupla. Estes pacientes têm prognóstico pior do que aqueles com transtorno depressivo maior puro, devendo ser tratados com direção para ambos os transtornos. O abuso de álcool e outras substâncias como estimulantes, maconha, também é extremamente frequente em comorbidade com os transtornos distímicos, muitas vezes sendo difícil determinar se o transtorno distímico levou ao abuso da substância ou foi um efeito do mesmo. O tratamento dos pacientes com transtorno distímico, classicamente, sempre foi apenas com psicoterapias das mais diversas modalidades, sendo muito frequente a indicação do tratamento psicanalítico, porém os resultados das terapias de longo prazo, como a psicanálise, deixam muito a desejar, sendo muito mais eficazes as terapias breves, sendo nos Estados Unidos da América dado ênfase às terapias comportamentais e cognitivas, bem de acordo com a sua maneira de ver o mundo, voltada para objetivos imediatos e de funcionalidade. Talvez por isso também tenha se dado ênfase às terapêuticas farmacológicas, que obviamente melhoram os sintomas apresentados, bem como o desempenho profissional e social, porém não pode ser suspensa, trazendo de certo modo uma nova dependência farmacológica, muitas vezes rejeitada em nosso meio. Talvez a melhor abordagem seria uma terapêutica combinada, com os antidepressivos sendo indicados numa fase inicial concomitantemente com a psicoterapia, até que esta possa trazer resultados suficientes para que o paciente possa prescindir dos medicamentos. Transtornos bipolares. O que caracteriza os transtornos bipolares, diferenciando-os dos transtornos depressivos, são os episódios de humor anormalmente elevado, chamados de episódios maníacos ou de mania. Estes são caracterizados por humor expansivo anormal e persistentemente elevado ou irritável,
com autoestima inflada ou sentimentos de grandiosidade, necessidade diminuída de sono, fuga de ideias com fala acelerada, estando o paciente mais falante que o normal, ou relatando certa pressão para continuar falando, ou com a experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo, distração, aumento na atividade dirigida a um ou outro objetivos, a agitação psicomotora e engajamento excessivo com atividades agradáveis com alto potencial para consequências dolorosas. Se os sintomas são suficientemente graves para causar comprometimento acentuado no funcionamento social ou ocupacional, ou nos relacionamentos costumeiros com os outros, ou para exigir hospitalização como um meio de evitar danos a si mesmo e a outros, ou ainda se existem aspectos psicóticos, o episódio é caracterizado como maníaco. Do contrário, o episódio é chamado de hipomaníaco, mas para caracterizar a hipomania é necessário que haja uma mudança inequívoca no funcionamento, que não é característica da pessoa quando assintomática, e também que as perturbações no humor e a mudança no funcionamento sejam observáveis por outros. Para caracterizar episódios maníacos ou hipomaníacos, é ainda fundamental que se afaste a possibilidade de serem decorrentes do uso, abuso ou abstinência de substâncias, incluindo os tratamentos antidepressivos e também outras terapias somáticas antidepressivas, como eletroconvulsoterapia, terapia com luzes. Também a existência de uma condição médica geral, como hipertireoidismo, impede o diagnóstico de episódios maníacos ou hipomaníacos, devendo ser abordados como episódios devidos à condição em questão. Os transtornos bipolares se dividem em transtorno bipolar 1, transtorno bipolar 2 e transtorno ciclotímico. Transtorno bipolar. Antigamente chamado apenas de transtorno bipolar, o transtorno bipolar 1 é caracterizado pela presença de um conjunto completo de sintomas de mania durante o curso do transtorno. Pode haver um episódio maníaco único ou recorrente, sendo possível um ou mais episódios depressivos entre os episódios recorrentes de mania. Para caracterizar o transtorno bipolar 1, episódio maníaco único, é necessária a ausência de qualquer episódio depressivo maior no passado. Caso seja o primeiro episódio maníaco, mas com episódios depressivos no passado, já se pode caracterizar o transtorno bipolar 1 com episódios recorrentes. Existem também os episódios mistos, em que tanto os critérios para um episódio depressivo maior quanto os critérios para um episódio maníaco se encontram presentes ao mesmo tempo. No curso do transtorno bipolar 1, podem haver também episódios hipomaníacos, porém é necessário para o seu diagnóstico pelo menos um episódio maníaco ou misto. Um paciente em episódio maníaco é geralmente expansivo e frequentemente contagia as pessoas com quem se relaciona, podendo às vezes ser difícil o diagnóstico por uma relação contratransferencial. Muitas vezes elabora histórias complexas, de difícil verificação quanto à sua veracidade, dando a impressão à primeira vista de seus relatos. Geralmente, as pessoas não envolvidas com o paciente não reconhecem o humor inusitado do paciente, mas os familiares e pessoas de convívio próximo percebem nitidamente a sua mudança. Muitas vezes, por verem frustrados seus planos mirabolantes, os pacientes passam gradualmente de um estado de euforia para outro de irritabilidade e podem tornar-se agressivos. No hospital, tendem a testar insistentemente os limites das regras, transferir responsabilidades por seus atos para outrem, promover a discórdia entre as equipes de tratamento, por vezes seduzindo, por vezes agredindo o pessoal direta ou indiretamente envolvido em seus cuidados. Fora do hospital,
têm tendência a abusar de álcool e às vezes de outras drogas, engajar-se em jogo patológico, chamar muito a atenção sobre si, com roupas de cores berrantes, maneiras espalhafatosas e tom de voz elevado. Tem geralmente senso de convicção e propósito elevados, preocupando-se frequentemente com ideias religiosas, políticas, financeiras, muitas vezes evoluindo para sistemas delirantes complexos, tão mais difíceis de se diferenciar de sistemas filosóficos normais quanto maior for a bagagem cultural prévia do indivíduo. O curso do transtorno bipolar 1 é quase sempre um de recorrências, sendo raro que permaneçam com episódios maníacos únicos. Apenas 7% dos pacientes não tem uma recorrência dos sintomas e a grande maioria, na verdade, inicia pela depressão. A grande maioria tem tanto episódios maníacos quanto depressivos, porém de 10 a 20% permanecem tendo apenas episódios maníacos. Os episódios maníacos sem tratamento duram por volta de 3 meses, não devendo a terapêutica ser interrompida antes de decorrido este período. O tempo entre os episódios costuma diminuir com a progressão do transtorno, mas costuma estabilizar-se após 5 ou 6 episódios, em cerca de 6 a 9 meses de intervalo. Alguns pacientes, entretanto, têm episódios com ciclagem rápida, trazendo maior angústia a seus familiares, amigos e colegas. O prognóstico é pior do que o do transtorno depressivo maior, com apenas 50 a 60% dos pacientes adquirindo um controle significativo de seus sintomas com a terapia profilática das recorrências com medicação e com uma alta frequência de sintomas crônicos, com delírio social significativo em cerca de 1/3 dos pacientes. Apenas 15% dos pacientes com transtorno bipolar 1 permanecem bem a longo prazo, a despeito do tratamento medicamentoso e psicoterápico. Transtorno bipolar 2. O transtorno bipolar 2 é caracterizado por episódios depressivos maiores, associados a episódios de hipomania, sem episódios de mania, nem episódios mistos. Na verdade, pode ser difícil distinguir episódios de hipomania de uma certa euforia natural nos pacientes que se recuperam de um episódio depressivo maior. Também os episódios de hipomania podem ser desencadeados pelo uso de antidepressivos, caso em que não se pode fazer o diagnóstico de transtorno bipolar 2. Esta categoria diagnóstica só foi introduzida na 4ª revisão do DSM, portanto é uma categoria nova, sobre a qual não dispomos ainda de estudos suficientes. Aparentemente, trata-se de um diagnóstico estável, permanecendo os pacientes com o mesmo diagnóstico numa revisão após 5 anos do primeiro diagnóstico. Parece ser uma doença crônica, exigindo tratamento a longo prazo, sendo ainda incerto se o tratamento indicado para o transtorno bipolar 1 tem a mesma eficácia no transtorno bipolar 2, mas sendo certo que o tratamento isolado com antidepressivos deve ser visto no mínimo com cautela pela alta frequência de precipitação de um episódio maníaco. Transtorno ciclotímico. Em termos sintomáticos, o transtorno ciclotímico é uma forma leve do transtorno bipolar 1, caracterizando-se por episódios de hipomania e de depressão leve, jamais satisfazendo os critérios para episódios depressivos maiores, nem para episódios maníacos, com presença mais ou menos constante dos sintomas por 2 anos. Os sintomas são idênticos aos do transtorno bipolar 1, exceto por serem menos severos ou de menor duração. Os pacientes que tenham sintomas depressivos como proeminentes tendem a procurar auxílio psiquiátrico com muito maior frequência do que aqueles em que são mais evidentes os sintomas hipomaníacos. Quase todos os pacientes têm também períodos de sintomas mistos, com irritabilidade acentuada. As pessoas com transtorno ciclotímico
tem uma tendência ao insucesso profissional e social devido à sua condição, mas alguns pacientes podem chegar a resultados consideráveis no trabalho, por haverem trabalhado muitas horas por dia em decorrência da falta de necessidade de sono. Os ciclos do transtorno tendem a ser muito mais curtos que o do transtorno bipolar 1, com alterações irregulares e súbitas de humor, às vezes ocorrendo em questão de horas. Frequentemente, os pacientes sentem que seu humor está fora de controle, levando a estresse e irritabilidade. O abuso de álcool e de outras substâncias é comum, com cerca de 5 a 10% dos pacientes apresentando a dependência de uma ou mais substâncias. O início dos sintomas é geralmente insidioso na adolescência e no início da idade adulta, por vezes comprometendo o desempenho escolar e sua capacidade de socialização. O prognóstico é variável, com cerca de 1/3 dos pacientes evoluindo para um transtorno de humor maior, mais comumente o transtorno bipolar 2. Os demais tendem a ter um curso crônico, necessitando de tratamento medicamentoso e psicoterápico de longo prazo, muitas vezes por toda a vida. Transtornos de ansiedade. A ansiedade é uma resposta biopsicológica normal, comum não apenas a todos os seres humanos, como também a maior parte da escala biológica animal, e tem a função biológica de promover um estado de alerta mais aguçado, levando o indivíduo a se preparar antecipadamente para enfrentar uma possível ameaça à sua integridade física. Um sinal similar de alerta é o medo, distinguindo-se da ansiedade pelo fato de ser especificamente direcionando a uma ameaça conhecida, externa, definida, enquanto a ansiedade é dirigida a ameaças desconhecidas, vagas, internas ou de origem conflituosa. Toda pessoa que já viu em um ambiente obscuro, com probabilidade de ocorrência de eventos surpreendentes, sabe como são as sensações de ansiedade, marcadas pela ação do sistema nervoso autônomo simpático, com transpiração, taquicardia, desconforto abdominal, inquietação, midríase. Tal reação tem a intenção de preparar o indivíduo para fugir ou lutar, e em tempos remotos deve ter servido para a preservação da nossa espécie na constante luta pela sobrevivência. No entanto, em dias atuais, tal reação raramente se justifica, uma vez que ficamos ansiosos geralmente por perigos que não trazem riscos reais à nossa existência, como contas por pagar, empregos por manter, relacionamentos pessoais por estabelecer ou romper. Quem pode dizer que nunca ficou ansioso por um primeiro encontro com uma pessoa amada? Observação: o próprio nome simpático para o sistema adrenérgico que comanda esta reação é devido ao fato de que nos tornamos mais atraentes ao termos nossas pupilas dilatadas, nossas faces ruborizadas, nossa respiração acelerada. Talvez por isso se diga que o amor e o perigo andem sempre de mãos dadas. O estudo e entendimento da ansiedade está, na verdade, no cerne da própria psicanálise, e as diversas formas de manifestação da ansiedade e o seu tratamento na linha psicanalítica serão estudadas em todo o decorrer do curso. Cabe aqui citarmos apenas algumas entidades clínicas específicas em que o tratamento psicanalítico, embora indicado, deve ser acompanhado de pelo menos uma avaliação quanto à adequação de uma terapêutica biológica. Pânico. Desde 1980, na publicação do DSM-3, foi oficialmente definido o conceito do transtorno de pânico e evidências importantes foram se acumulando a seu respeito. Hoje, não há dúvida de que o tratamento deve incluir terapêutica medicamentosa associada à psicoterapia.
O transtorno de pânico, também chamado de síndrome do pânico, é caracterizado pela ocorrência espontânea e inesperada de ataques de pânico. Estes têm duração relativamente breve, geralmente de alguns minutos a menos de uma hora, e são caracterizados por intensa ansiedade ou medo, acompanhados de sensações somáticas como palpitações, taquipneia e sudorese. Muitas vezes, os pacientes com pânico procuram inicialmente os clínicos e cardiologistas, suspeitando eles mesmos de algum distúrbio em seus corações, pulmões ou estômagos, muitas vezes submetendo-se a uma série de exames complementares e, após resultarem negativos os exames, são encaminhados diretamente ao psicanalista com rótulo de histéricos. A frequência dos ataques de pânico é variável, desde apenas alguns ataques durante o ano até várias vezes por dia. Frequentemente, o distúrbio é acompanhado por agorafobia, ou medo de estar sozinho em lugares públicos ou abertos e amplos, especialmente se a saída deste lugar se torne difícil, no caso de ocorrer uma crise de pânico. Isto pode levar a uma séria disfunção pessoal e social, prejudicando o indivíduo em situações não diretamente relacionadas, como o trabalho e coisas simples, como fazer compras em um supermercado, por exemplo. Aparentemente, a agorafobia é uma consequência dos ataques de pânico, desenvolvendo-se à medida em que os pacientes se tornam receosos de seus ataques e de suas consequências. Durante um ataque de pânico, o paciente geralmente tem uma sensação de medo extremo, de morte e catástrofe iminentes, mas não consegue identificar a fonte destes temores. Isto pode levar a uma certa confusão que se associa a uma dificuldade de concentração, agravados pelos sintomas físicos. Mesmo contra qualquer raciocínio lógico, o paciente interrompe e procura abandonar qualquer situação em que se encontre para buscar ajuda. Esses sintomas desaparecem rapidamente ou gradualmente, após em média 20 a 30 minutos. Às vezes, os pacientes chegam a ter episódios de síncope durante os ataques. O transtorno de pânico tem seu início geralmente no final da adolescência e início da idade adulta e tem, em geral, um curso crônico, porém muitas vezes benigno, com cerca de 30 a 40% estando livres de sintomas a longo prazo, 50% com sintomas leves que não afetam significativamente suas vidas e apenas 10 a 20% com sintomas importantes. O tratamento farmacológico associado à psicoterapia tem alto índice de eficácia, embora muitas vezes haja uma elevada taxa de recaída, mesmo quando o tratamento medicamentoso se estende por períodos de 1 ano ou mais. Fobias. Uma fobia é um medo irracional que provoca o constante esquivar-se do objeto, atividade ou situação temidos, com importante sofrimento do indivíduo, que reconhece sua reação como sendo excessiva. Além da já citada agorafobia, caracterizam-se também as fobias específicas e as fobias sociais, com medo de humilhação em vários contextos sociais, como falar em público, ou até urinar em um toalete público. Geralmente, as fobias levam o indivíduo a evitar o estímulo específico, por vezes levando a situações extremamente embaraçosas, como por exemplo, ter de viajar grandes distâncias de carro ou ônibus, enquanto todo o resto de uma equipe profissional ou de um grupo social viaja em um avião, ou ter que subir vários andares em escadas por medo de elevadores. Não existem drogas específicas para o tratamento das fobias, e a psicanálise deve ser um pouco mais agressiva pela tendência destes pacientes a se esquivarem dos objetos de suas fobias. As várias técnicas de terapia breve
Principalmente a hipnoterapia e a terapia de dessensibilização têm se mostrado mais eficazes na resolução desses transtornos.